Dando continuidade hoje ao 24º dia, vamos pedir a unção do Espírito Santo, através da oração do Espírito Santo, para que a gente venha partilhar sobre essa reflexão de hoje e aprender um pouco mais nessa quaresma que tem nos beneficiado muito com cada penitência que cada um de nós nos propomos a fazer. E eu digo por mim que eu estava até conversando com a Carol hoje, com a Josi, e embora assim, a gente sempre tem as nossas falhas, mas eu tenho conseguido muito mais tá conseguindo chegar no meu propósito do que não conseguir. Então, tem os testemunhos de vocês também, né? Muitos falando que também têm conseguido, né? Dar esse propósito, essa penitência, e que a gente consiga isso, já tem uma porcentagem, né? A gente quer finalizar e que no finalzinho de tudo isso, dessa quaresma, que a gente consiga cada vez mais ter essa semelhança com Deus, com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e estarmos aí perseverantes nos nossos propósitos do dia a dia. Então, vou pedir a unção do Espírito Santo. Estamos unidos. O Espírito Santo enche os corações do nosso e será criado e renovarei da terra. Oremos. Ó Deus, pelos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos perfeitamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, dando continuidade a esse 24º dia, falando essa quarta semana, falando sobre a avareza e a generosidade. No texto base de hoje, ele vem nos ensinar o modo de praticar a pobreza. Aí eu fiz um resumo aqui, e vou ser breve, né, falando a respeito disso. E ele vem nos colocar um ponto interessante, o que é esse entender e praticar a pobreza. Termos uma reserva frequente. Essa reserva frequente nos ensina de como devemos partilhar os nossos bens em favor dos pobres. Esse dar um pouco de que se possui empobrecer, nos tornando libertos do que é material, para estarmos a Deus, onde essa esmola cristã nos faz prosperar nesta vida e na outra, enquanto esperamos as recompensas de Deus. Esse doar um pouco, esse doar um pouco do que a gente possui é fazer como Jesus fez, como Jesus nos ensinou quando ele começou a sua caminhada de fé, quando ele começou os seus ensinamentos em ensinar a palavra de Deus, demonstrando o amor à pobreza. Esse amor à pobreza é ter um olhar mais profundo para as misérias e as dores do outro. E quando se ama o pobre e a pobreza, nos tornamos semelhantes aos que amamos. Não significativamente, como a gente aqui está falando, mas em relacionado à pobreza, essa pobreza, ele não coloca diretamente como o pobre. Mas a pobreza em si relacionada a valores também, né? Esse amar os pobres e a pobreza deles é nos colocar em sinal de igualdade com eles, para que os vejamos em nossas casas. Aí se colocar em sinal de igualdade é a gente trazer para as nossas casas e também estarmos
nas casas do outro, né? No caso aqui do pobre, como ele coloca, né? Tê-los por perto, seja na igreja, nas ruas ou em qualquer outro lugar. A gente estar mais próximo e entender as dificuldades, as necessidades do outro. Não só na questão da pobreza. Ele coloca o pobre aqui porque o pobre, ele vem... a pessoa mais pobre, ela tem mais dificuldades. Então, a gente está ali diante das dificuldades do outro, a gente poder se colocar e entender o que aquele outro sente, o que ele está passando, né? E esse se colocar é como Jesus, muitas vezes, nas suas caminhadas, para levar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ele via, ele sentia, ele se colocava no lugar do outro, ele sentia a dor do outro. Na forma de falar, ou seja, ser pobre é falar com carinho, com amor, com humildade. No sentido real da palavra, ser pobre é ser afetuoso, fazendo com que esse nosso semelhante participe do que Deus nos deu mais do que a eles. É a gente partilhar não só em gestos concretos, mas nesse gesto de carinho, de amor, de humildade, de estar aprendendo com eles as necessidades que eles têm e também nós darmos, partilhar um pouco do que nós temos, não só em termos de bens, mas principalmente em termos de insumos, em termos de que nós possuímos de valores e de partilha de sermos afetuosos, de carinho, de amor. Se a gente não se contente em ser pobres como os pobres. Eu peguei esse trechinho aqui lá do texto básico, eu achei muito interessante, que ele fala assim, que não nos contentemos de ser pobres como os pobres, porém ser mais pobres do que eles, nos colocando ao seu serviço, estando junto de seu leito quando a doença chegar, dar o que comer com os nossos próprios recursos. Aí fica essa reflexão, que quer nos dizer que sermos pobres é sermos semelhantes a Jesus. E que devemos nos colocar no lugar do outro, como Jesus fez. Se colocou muitas vezes no lugar daquele que sofria, daquele que não enxergava, daquele que não tinha o que comer, sentiu as dores e todas as necessidades que a pessoa mais humilde, mais pobre, poderia passar como aprendizado, né, para que cada um de nós possa crescer com essa miséria, que não é uma miséria que a gente possa ver como um ponto que seja triste, mas como uma forma de engrandecermos, de crescermos em fé e em espiritualidade, quando a gente se coloca no lugar do outro. E aí eu finalizo aqui. Ser pobre é se colocar à disposição do outro, acolher e cuidar, amar e se doar, sem esperar algo em troca. É isso. Eu li essa parte, esse texto básico de hoje, falando sobre essa reflexão. E aí, isso aí dessa proposta da generosidade, né, das virtudes também. Se alguém quiser fazer uma colocação, estejam à vontade. Eu queria só complementar mesmo, né? Porque você já disse tudo, né? Mas se a gente pegar muito a Bíblia, né? Muito texto evangélico, várias vezes Jesus fala assim, não leve 2 túnicas, leve uma, não precisa levar mochila, leve a roupa que tem. Ele vai falando sem os excessos, né? Que você leve o necessário, né? Porque quando a gente leva muita coisa, fica muito pesado. E quando fica muito pesado, a gente olha pra gente, né? Ai, tô com essa dor nas costas, pesando essa mochila. Ai, não sei o que, eu tô com fome. E quando a gente se esvazia, né? Vai no somente o necessário, a gente consegue olhar pro outro, né? A gente olha pra gente, mas a nossa necessidade já tá cumprida aí, tem um básico aí, tem um que já tem. Aí a gente olha pro outro, se coloca no lugar do outro e vê
né, a necessidade do outro. Mas tá ótimo, é só isso aí. Complementar exatamente isso que você falou, né? Quando a gente tem muito, a gente está cheio. O outro está vazio, está precisando dessas coisas, não só materiais, mas assim, mais sentimentais, né? Mais assim, ligados ao sentimento, a se doar de outras formas. E aí a gente preenche esse outro, né? Com essas atitudes, com essas formas. Que nesse nosso dia a dia a gente consiga, com esse texto de hoje, com o que a gente vem aprendendo desde então, desde o início da quaresma, dar continuidade, né? No final da quaresma, e assim, que como você falou, assim, a Vânia sempre fala também, outras pessoas já relataram, que a cada quaresma, é a primeira classe com vocês, mas a cada quaresma, né, uma forma de a gente estar estudando mais as coisas dentro da nossa igreja, como que a gente se modifica, né, e como que a gente se assemelhando, e como que a gente vai se enchendo com as coisas que a palavra, no caso aí, as virtudes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Como que a gente vai acrescentando mais essas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida. Hoje eu estava na adoração com a Carol, né? A gente falando, mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas que vêm nos atropelar, né? Que a gente às vezes tropeça, a gente tem, quando a gente confia, né, a nossa vida nas mãos de Deus, a gente mesmo tropeçando, a gente sabe que quando a gente olha para cima, Deus está lá, está na mão para segurar a gente, para nos erguer. E aí a gente tem mais força, a gente consegue se levantar, né, mais rápido. E é isso, eu acho que essa entrega, esse olhar, olhar para o outro com esse olhar mais pobre, é isso, é enxergar o outro como Deus, que é quem nos enxerga, né? Que erguendo da mesma forma que ele nos ergue, ergue cada um da gente, que a gente também consiga erguer aquele que necessite, não só financeiramente, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente e emocionalmente. Então é isso. Então, vou partir lá para a oração, tá bom? Vamos dar continuidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, participai no inferno e a Satanás, precipitai no inferno Satanás e a todos os malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tem piedade de nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo, príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo,
rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Vou só entrar aqui, deixa eu ver se só um instante.